Fala pessoal, meu nome é Benedito Filho, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Improvlog e hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo a respeito de Lean. No último vídeo nós falamos a respeito da origem do Lean, nós falamos a respeito do que é Lean, trouxemos aqui uma definição. Também falamos um pouco sobre a evolução do Lean, que se deu ali logo após a Segunda Guerra Mundial, onde o Japão estava totalmente desolado, as empresas, o país destruído, e eles precisavam produzir de uma forma simples, de uma forma mais barata, de uma forma mais enxuta. Daí se iniciou, nasceu, vem aí o nascimento do projeto, da metodologia Lean, ok? Mas hoje nós daremos continuidade e falaremos a respeito dos desperdícios que o Lean ele procura tratar e eliminar. Então hoje nós falaremos, iniciaremos aqui essa fala. Desde já também já quero te indicar que você leia esse livro, busca lá A Máquina que Mudou o Mundo, do James Womack. É uma indicação, estamos aqui retirando conteúdos daqui para trazer aqui para vocês e nos ajudar no nosso conteúdo, ok? Mas gostaria de perguntar para você, Lean, desperdício. O que é desperdício? O desperdício, numa linguagem japonesa, que significa muda. Muda, em japonês, é desperdício. E o que é desperdício? Desperdício é quando uma atividade ela consome recursos, onde seja esses recursos financeiros, materiais, sejam recursos intelectuais e que não gera valor, que não agrega valor e que o seu cliente ele não está disposto a pagar por isso. Então às vezes você está gastando energia, você está tendo um alto custo com determinado processo, com determinada situação, sendo que o seu cliente ele não paga por isso. Isso é um desperdício. Mas nós vamos aqui falar sobre os principais, Algumas pessoas falam de 8 desperdícios, outros 7. Mas vamos abordar aqui os principais e com certeza vai contribuir para que você possa enxergar esses problemas aí no seu processo e te ajudar a eliminar esses desperdícios, ok? Então é isso. Mas para eliminar esses desperdícios, ponto de partida, nós como empresa, nós temos que saber o que realmente o nosso cliente ele quer, o que o nosso cliente ele deseja. Para quê? Para que nós possamos trabalhar e desenvolver aquilo que realmente fará sentido para ele, que vai resolver os seus problemas sem ter coisas adicionais que não haja necessidade. Lógico, não estou falando que você não possa melhorar o seu produto a ponto de agregar valor para que chame a atenção do seu cliente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que naquele momento, o que o seu cliente quer? Então produza, trabalhe em cima daquilo que realmente ele precisa, para que você não tenha aí custos adicionais e ao longo do tempo você vai melhorando o seu processo, melhorando o seu projeto, mostrar para o cliente que você tem algo a mais para oferecer. Aí você vende um projeto melhor, um projeto mais sofisticado, um projeto mais atual, mas tudo a seu tempo, ok? Então, gostaria de trazer um dado aqui, só para vocês terem uma ideia. Observe nesse gráfico que a Toyota, ela sempre teve uma preocupação em fazer o quê? Avaliação da marca.
para entender o que os seus clientes queriam, qual o sentimento dos seus clientes a respeito da marca Toyota, da empresa Toyota, dos veículos Toyota, do produto Toyota. Então, isso é uma preocupação que nós precisamos ter. Por que isso? Observe que mesmo na linha, mesmo na época em que as vendas estão em queda ou não estão assim tão boas, né? Vamos usar esse termo, mesmo assim, a Toyota sempre se preocupou em trabalhar para descobrir, né, com avaliações dos clientes, para saber o que eles queriam, o que realmente eles precisavam, para que não houvesse aí custo desnecessário, não perdesse nenhum tempo, nenhum recurso, né, porque recurso é dinheiro, seja tempo, seja o que for, recurso é dinheiro, ok? Dando continuidade, mas quais são esses desperdícios que o Lean ele procura tratar? Então eu vou passar aqui, né, dar um apanhado geral e nós vamos discutir. Primeiro, desperdício, estoque. Como que está o nível de estoque? É um ponto aí. Nós vamos passar por cada um deles, mas eu quero dar um apanhado geral aqui, tá? Espera. O seu processo, como está? Como que está o seu tempo de processo? Defeitos? Como que está o seu produto? Está acontecendo muito defeito, muito problema? Será que não tem algum erro de processo que precisa ser verificado? Superprodução. Você não está produzindo além do necessário? É um outro ponto que precisa ser observado. Movimentação. Às vezes você está movimentando, como que está a movimentação dentro da sua fábrica, lá no seu Gemba. Gemba, que nós falamos, é o local de trabalho, onde está sendo desenvolvido o projeto, o trabalho, né, no seu dia a dia, tá? E o transporte? O seu transporte ele está otimizado? Você não está tendo nenhum custo adicional com o transporte? Está tudo tranquilo? É um outro ponto, é um outro desperdício que costuma ser muito caro, ok? E também excesso de processamento, né? Então nós vamos tratar aqui, falar sobre todos esses desperdícios e nos acompanha, ok? Vamos lá. Então, vamos falar, antes disso, eu gostaria de trazer aqui que nós vamos falar sobre processos de produção puxado e processo de produção empurrado. O empurrado trazendo uma definição básica, uma definição simples, processo de compra ou produção empurrada. É quando eu compro ou quando eu produzo itens excedentes àquilo que eu ou o meu cliente ou a nossa empresa precisa. Tudo aquilo que eu produzo de forma excedente, a mais, desnecessário. Isso nós chamamos de um processo empurrado, porque eu compro, eu empurro para dentro do estoque. Quando eu falo de um processo puxado, eu estou falando que eu estou comprando ou produzindo mediante a necessidade do cliente, mediante a necessidade ou aquela previsão ali dentro daquele mês. Então isso é uma produção ou uma compra puxada. Ok, pessoal? Só para trazer esse panorama aqui para vocês, ok? Um outro ponto agora, entrando na questão dos desperdícios. O primeiro que eu gostaria de falar, estoque. Por que o estoque ele é considerado um desperdício, né? O estoque ele está intimamente ligado à superprodução, à produção em excesso, né? Então, os erros que levam à perca de material por acúmulo, porque às vezes compra um determinado material, esquece porque tem
validade, então às vezes você acaba perdendo material, se torna um desperdício. Por que estoque é um desperdício? Porque às vezes você está ocupando um local em excesso, uma quantidade exorbitante de material que é desnecessário, que está ocupando um local, e hoje se você for calcular aí o metro quadrado, né, dentro de uma empresa é caríssimo, e às vezes aquele espaço ele está sendo ocupado por um estoque que não está te trazendo retorno. Né? Aquele estoque você não teria necessidade de tê-lo naquele momento. Você poderia ter aquele material numa quantidade menor que atendesse à sua necessidade, à necessidade do seu cliente, né? Mas que não precisaria ter um excesso. Lembra que nós falamos do excesso? Esse é o problema. Por isso que ele é considerado, né, um desperdício. Tá? E muitas vezes, por que temos um excesso de estoque? Nós temos um excesso de estoque por causa de lead times longos, né, dos fornecedores. Às vezes não temos uma confiança ali que o nosso fornecedor ele nos entregará o material dentro de um determinado prazo, então às vezes nós compramos material em excesso, só que esquecemos que muitas vezes esse excesso ele pode ficar muito mais caro. Longos setups, às vezes dependendo do tipo de máquina que você trabalha, pode prejudicar, o seu tempo de setup é muito grande, e para aproveitar o tempo da máquina em funcionamento, você já produz muita peça, né? Isso causa aí a questão do excesso de estoque, né? E a questão do lead time longo. E para mudar isso, o que nós poderíamos fazer para mudar? Por exemplo, criação de um Kanban, desenvolvimento de um fornecedor, né, no estilo já colocando a cultura Lean nesse fornecedor, né, desenvolver um fluxo contínuo, é o que nós chamamos de One Piece Flow, né, que é um contínuo, né, fluxo, né, de trabalho, e trabalhar na redução de setup. Ok, pessoal? Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui, né? O vídeo já está ficando um pouco longo, né? Mas não esquece, nós daremos continuidade nesse assunto. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, né? Nos acompanha, nós daremos continuidade, ok? Te vejo no próximo vídeo e não esquece que melhorar é uma necessidade.